Olá, estamos começando mais um Primecast. Eu sou a doutora Tayane, estou acompanhada da doutora Thaís. Olá. Sócia e irmã, a dupla sertaneja. E Thaís, hoje está sendo difícil para mim. Tá sendo difícil? Por quê? Tá, porque... Explica essa situação. Porque, assim, quando a gente entra na faculdade, a gente tem aquelas professoras que inspiram a gente, que a gente acha chique, séria. Você fala assim, nossa, um dia eu quero ser uma profissional assim. E aí os anos passam, você fala, não me tornei assim, mas um dia ela dá honra pra gente de vir aqui. De estar aqui com a gente. Meu Deus, a honra é toda minha. Gente, aquela professora que você fala, nossa, ela é linda, estilosa, bem vestida, tá aqui trabalhando. E hoje está aqui com a gente. Doutora Isa, muito bem-vinda. A honra é toda minha. Me sinto super honrada de estar aqui com vocês, meninas. Seja bem-vinda, Isa. Muito obrigada pelo convite. Desculpa, eu vou chamar de Isa, mas é a doutora Maria Luísa Lagos, porque... Nossa, eu me sinto muito mais à vontade, você me chamando de Isa. Não, e eu já fui na onda, né? Chamando de Isa, né? Mas é assim que todo mundo me chama. Fique à vontade. Thaís, e nós temos também uma grande formação. Odonto na UEL. Agora a gente mudou. Mudou, Tava muito em, agora o UEL. Vamos É. conhecer um outro lado. Mestre em periodontia pela UEL USP. Membro do ITI desde 2010. Ela já foi professora na Universidade Estadual de Maringá e professora também no Cesumar. Onde foi minha professora. Isa. Ai, com um currículo desse meu Deus, tô perdida hoje. Vamos lá. Quem que é a doutora Isa? Bom, sabe que eu já vi vários podcasts de vocês, que eu gosto, e fiquei muito interessada. Eu vi que você começa muito pelo que é a nossa infância. Sim. E eu gosto muito de lembrar da minha infância, porque é o alicerce da vida da gente e é de onde eu parto, ou partir para criar os meus filhos, né? Que a gente já conversou um pouco sobre filhos. Eu venho de uma infância que morou no sítio. Na verdade, na época que eu era criança, era uma fazenda. Meu pai é um de 8 filhos, né? Então, ele é o que ficou para cuidar. Então, se ele ficou, ele criou os filhos dele lá. E ele teve quantos filhos? Eu sou filha da minha mãe única e minha mãe... Nós somos em 3 porque minha mãe adotou mais 2 filhos. E meu irmão era 3 anos mais velho que eu, e ele ia para a escola, e eu tinha 6 anos, e eu queria ir para a escola. Então, naquela época não tinha como tem hoje maternal, tudo, né? Então, eu ia como ouvinte na escola rural. Ouvinte. E a professora falou, não, mas ela está praticamente alfabetizada, vamos matricular. E disso, eu fui me desenvolvendo até que ela falou assim, olha, é uma pena ela ficar na escola rural, então... Não tem como ela ir para a cidade estudar, e minha mãe tinha que ficar no sítio, então eu morei com os meus avós. Na né? cidade. Na verdade, com a minha avó materna e com a minha avó paterna, porque elas eram viúvas. Né? Então, eu sempre morei fora. Eu morava na cidade durante a semana e vinha final de semana para o sítio. Isso era bem comum, né? Era comum os pais ficarem e os filhos irem. A mãe também foi assim, foi. Né? Nossa mãe foi assim. Para morar com os avós, né? Para estudar. E de lá, com a minha avó, eu morava numa cidade muito pequena. Não sei se vocês já ouviram falar, Regente Feijó. Ah, já. Eu fiz faculdade em Presidente Prudente, né? Então, eu fiz o colegial em Presidente Prudente. E até que chegou o ponto que eu tinha que fazer uma faculdade e eu não sabia o que eu queria fazer. Mas eu tinha uma coisa na minha cabeça, que se era para morar fora da casa dos meus pais, eu queria morar fora. Eu queria conhecer o mundo, eu queria... Independente. Eu queria ser independente. E eu me lembro muito, porque é uma cena que é muito forte na minha cabeça. Eu estava deitada na área da minha avó, pensando para onde eu iria. E naquela época tinha o Anglo em Presidente Prudente. Sim. E eles nos levavam para fazer vestibular fora. Eles tinham nos levado para fazer vestibular em Londrina. E eu me apaixonei por Londrina. Ah, imagino, né? Eu falei, eu quero morar nessa cidade. Aí eu sabia que o meu pai sempre valorizou muito estudar. E nisso eles ainda estavam no sítio? Sempre moraram no sítio. Meu pai falava que ele nunca sairia de lá. Os irmãos, os outros 7, todos moravam fora. Mas o meu pai ficou, era uma fazenda que foi sendo dividida, e meu pai ficou com o sítio. E ele falava, eu nunca vou sair daqui. E
E eu falava assim, bom, se eu falar que eu quero fazer odontologia, eu vou ter que fazer em Presidente Prudente. Eu falei pro meu pai, quero fazer medicina. Mas você já estava flertando com a odonto? Nunca. Tipo assim, era todos os cursos. Dentro, eu não tinha noção, mas dentro dos cursos que Prudente oferecia, era engenharia, direito e odontologia, porque não tinha essa gama de profissões que existem hoje. Então, eu tinha prestado direito na Toledo, que era uma outra universidade. Nossa, super reconhecida, super né? Acho que até tinha, mas eu não tinha a menor noção de humanas. Tinha engenharia, que jamais na minha vida, e tinha odontologia. Então, assim, não é que eu flertasse, é que não tinham opções como nós temos hoje. Então, dentro da minha cabeça, eu falava, eu quero ir embora, e eu vou embora para Londrina. E o jeito de eu ir embora é falar que eu quero medicina. E lá fui eu fazer cursinho em Londrina, porque não tinha, eu já tinha ido com o ângulo prestado medicina, mas não... Porque o ensino é diferente, né? Tipo assim, quando você... Eu também fiz o colegial, que falava na época, em Presidente Prudente. Acho que você deve ter feito no ângulo, eu fiz no objetivo. E a geografia, a história... o que era cai muito nichado, né? O que cai nas faculdades do Paraná é mais local, assim, né? E lá a gente estuda mais a local do estado de São Paulo. Então tem uma pequena diferença. Tem diferença, e naquela época era muito, muito local mesmo. Eu me lembro até que era a Fundação Carlos Chagas que fazia vestibular da UEL. E eu cheguei em Londrina e fiz para medicina, não passei. Aí a gente foi atrás de um local para morar, de uma república, né? E da minha república morava uma menina, uma japonesa que chamava Irene, e fazia odontologia. Gente, eu me apaixonei. Eu vi ela esculpindo os dentes em cera, levando os dentes para casa. Daí eu falava, eu posso ir lá com você para ver? Me apaixonei. E o meu primeiro vestibular para odonto foi escondido do meu pai. Eu não falei que era odontologia. Eu ia perguntar, mas como que você daí contou pro seu pai que não é? Quando ele descobriu que era para odontologia, ele falou, você vai fazer vestibular em Presidente Prudente, porque era o Agripino, era conhecido do meu tio. Eu falei, o senhor vai gastar dinheiro todo, porque eu coloquei meu nome na prova e saí. Eu tinha plena convicção. Eu sempre fui assim, eu fazia uma meta na minha vida e era aquela meta que eu teria que seguir. Desde novinha? Desde nova. O fato de você morar fora de casa, eu acho que criou muito isso em mim. Porque até assim, voltando, quando a minha mãe me pôs para morar com a minha avó, minha mãe falou assim, você não pode dar trabalho para sua avó é de idade. Então, o senso de que eu tinha que trilhar algo na minha vida sempre me foi imposto desde os meus 9 anos. Que foi a idade que eu fui morar com a minha avó. Foi com 9 anos. Porque de 6 para 7 eu já estava na escolinha. Aí lá era assim, primeiro, segundo e terceiro ano eu estudava na mesma sala. Sabe essas escolas modernas que tem hoje? Visionárias. Se inspiraram naquela época. Era uma professora para primeira, segunda e terceira série. Uma professora para a quarta série, porque dali da quarta eles tinham que ir para a cidade. Então aquele aluno tinha que se preparar melhor. Eram 2 professoras para a escola rural. Não era uma professora para cada sala. Inclusive a professora morava na nossa casa, porque não tinha casa para professor na escola rural. Então, eu fui fazendo essas metas. Com 9 anos, eu escutei isso da minha mãe. Depois, com 16 para 17 anos, eu vislumbrei que eu precisava fazer a minha vida. E quando eu decidi fazer odonto, o primeiro vestibular foi escondido. Mas eu não passei. Nem na UEL e nem em Prudente. Prudente era concorrido, né? Era muito concorrido. É uma faculdade porque antiga, era né, um vestibular que, para você passar, você tinha que fazer o cursinho dentro da faculdade. Da APEC, né? APEC. APEC que chamava. Você tinha que fazer. E nisso eu não passei. E eu fiquei muito desiludida de não passar. E tinha aqui em Maringá, tinha farmácia. E assim, uma das coisas que existia já na época, que a gente já tinha uma condição assim, porque se eu fizesse em Prudente, existiriam os caminhos para eu fazer. Meu pai não tinha uma condição financeira, mas a gente tinha alguns caminhos que a gente conseguiria. Mas eu tinha na minha cabeça também que eu queria fazer uma universidade pública. Aí eu vim para cá e passei em farmácia. E fiz 6 meses de farmácia aqui. Eu não sabia, olha. E pedi para o meu pai, a única coisa, deixa todas as minhas coisas lá em Londrina e eu vou fazer farmácia em Maringá um tempo.
E uma turma, e era assim, todo mundo que não passava em medicina e odontologia em Londrina vinha fazer farmácia. Aí eu me lembro que chegou a época do vestibular e eu falei assim, pai, deixa eu fazer o vestibular de novo, lá em Londrina. Eu tenho a foto do jornal, gente, que era um Jeep sem capota, nós éramos em 9, indo para a UEL. Estava escrito, o Jeep passou em terapia ocupacional, no resto levou pau. Mas a minha cabeça estava desligada. E eu não estava preocupada, eu era muito ansiosa. E daí eu passei em odonto. Passou. Larguei tudo aqui, mas eu já tinha feito grandes amigos em Maringá. Eu já tinha, tipo assim, plantado uma sementinha aqui. Tinha gostado muito daqui. Fui para Londrina, fiz odontologia, vinha para cá. Eu fui na formatura dos meus amigos de farmácia daqui, eu vinha. Deu tempo de fazer amizade? Fiz amigos que eu tenho até hoje, da época de farmácia aqui. 6 meses é um bom tempo, né? E tipo assim, e já existia aquilo. Nem todo mundo formava no tempo normal. Aí eu vinha na formatura dos que não eram em tempo normal. E me formei lá e vim morar com algumas amigas aqui da época da faculdade de farmácia, quando eu me formei. Você saiu, formou lá e já veio para cá? Vim porque na época eu namorava um rapaz daqui. A semente já foi bem plantada, né? Porque você ficou em Londrina, mas já vim para cá. Enfim, e também já pus na minha cabeça, eu não vou voltar. Meu pai também queria que eu voltasse para Presidente Prudente. Eu tinha emprego em Itaciba, IEP, que ele já tinha ido nas prefeituras, ele queria que eu voltasse para casa. Eu falava, eu não vou voltar. Mas eu falava, eu quero ir para Maringá, e aqui vim. E tô aqui vai fazer 34 anos em janeiro. E sua mãe nisso tudo? A minha mãe sempre foi aquela assim, que quando eu passei em farmácia, fica quietinha, faz farmácia. Tá bom, filha, já tá bom. Está bom. A minha mãe foi mais, tipo assim, pacífica no sentido, faz o que está ao teu alcance. Não vamos voltar tudo. Mas nunca deixou de estar perto de mim. É que meu pai era mais desbravador como eu. Meu pai era mais, tipo assim, ele... Tanto que nós somos, por exemplo, meu pai são 8 filhos, minha mãe também. Também, são 8 filhos. A família da minha mãe são mais mulheres até. E nós somos em 5 primas da mesma idade. Então, quando eu fui morar em Regente, eu fui morar com a família da minha mãe. A família do meu pai é de Presidente Prudente. Eu não gostava de Prudente, assim, da cidade em si. Eu gostava de Regente. Eu viajava de ônibus para estudar lá. E nós éramos em 5 primas que convivíamos. Eu fui a única que saí para estudar. Por quê? Porque o meu pai era um visionário. O meu pai achava que estudar tinha que fazer parte da vida da mulher. E as minhas primas, os pais não tinham essa ideia, porque a família da minha mãe é mais pacata nesse sentido, de ficar, de fazer mais família. E o meu pai não. O meu pai você vai estudar. Era a única coisa. Eu não podia sair, eu não podia ter uma vida, como que fala assim? Chegava na sexta-feira, as minhas primas iam para baile, iam para festa. Eu não. Eu tinha que pegar o ônibus e ir para o sítio. Isso e você ficava brava? Muito. Você queria sair com elas? Claro, óbvio. Eu sempre gostei. Meu sonho era ir num baile, porque meu pai também assim. Eu nunca fui num baile, assim, porque a gente era de cidade pequena também. Gente, e o que é baile? Quem ouvia a gente agora? O que é baile? Seus filhos sabem o que é baile? Balada, né? Balada. E carnaval? Se vocês pularam alguma vez? Nunca. 3, 4 noites de carnaval? Nunca. Eu pulei. E a Tayane... Como eu sou a caçula, ele tava um pouquinho mais... Nunca fui. Teve uma vez que eu fiquei tão frustrada, a Tayane porque a gente tem 11 anos de diferença, né? Então ela era bem pequenininha. Eu já estava na faculdade, eu já tinha o quê? Uns 19 anos, por aí. E meu pai, a gente tinha muita festa em Lupionópolis. E daí, todo mundo ia para lá, minhas amigas, todas iam. E daí, vieram 2 primas minhas, que moravam em Itaguajé, que é mais ou menos da minha idade e da idade da Tabata. E meu pai falou que ia deixar a gente no baile, em Lupionópolis. Então, elas vieram pra gente se arrumar em casa, daí minha mãe ia levar. Chegou na hora de ir, meu pai falou, não vai. Ai, gente. Eu não deixei vocês. Pai, você falou. Não deixou. A gente arrumada para ir pro baile, Isa. Não deixou. Então, um baile, assim, chamado baile, eu fui no meu baile de formatura. Era um parto. Eu lembro, assim, que Regente é uma cidade pequena, então chegava carnaval, 2, 3 meses antes, os blocos se reuniam
eu ia em todas as reuniões, eu ajudava a fazer fantasia. Eu chorava 2, 3 meses para conseguir ir em 2 noites sem fantasia. Baile era um parto para eu conseguir ir, ia, mas era um parto. Meu pai não deixava. Meu pai era muito rígido com relação a isso. E tinha horário para voltar, E a minha mãe né? era intercessora em tudo isso. A minha mãe era aquela que ia para a máquina fazer roupa e fazer as coisas para gente, porque não era como hoje você quer ir no baile, tem alguma coisa para fazer. Minha mãe que fazia roupa, minha mãe que intercedia com meu pai para tentar deixar ir em alguma coisinha, às vezes acompanhar a gente, porque ela morava, minha mãe saiu da cidade e casou e foi morar no sítio. Meu pai mudou a vida dela completamente, né? Mas era muito difícil. E eu sempre fui um pouco tupetuda, né? No sentido assim de que eu falava as coisas. Eu, com 13 anos, eu cheguei com meu pai e falei, eu estou apaixonada e eu estou namorando. E meu namorado tinha 19 anos. Meu Deus! Por quê? Porque as minhas primas, elas namoravam escondidas. A gente saía então escondidinho. E descobriram que eu estava namorando escondidinho e falaram, porque todo mundo cuidava de mim. Você imagina, a família inteira Nossa, morava ali. imagina o medo Nós do vamos seu falar pai. pro teu pai, nós vamos falar pro teu pai. Eu peguei o ônibus numa sexta-feira e fui pro sítio, cheguei lá e falei, pai, eu estou apaixonada, eu estou namorando. O que eles iam falar? Não ia falar não, só que o que ele fazia? Fazia eu ir mais pro sítio. Meu namoro durou 2 anos. Nossa, durou 2 bastante. anos. Ganhei até plaquinha de ouro do meu namorado, acho que de incentivo. Mas era assim, entendeu? Ou eu enfrentava e conseguia alguma coisa, mas nisso meu pai era muito duro, meu pai era muito rígido. Eu entrava de férias hoje, amanhã eu tinha que estar no sítio. Eu passava as férias inteiras no sítio. Os meus amigos festando, indo para clube, e eu não, minhas primas. Só que então... E nem tinha Instagram para acompanhar, né? Não tinha. Deus me livre, seria mais dolorido. Será? Eu acho que Acho seria. que por isso que as pessoas sofrem mais hoje, porque é que nem eu falo, quando a gente mudou de Santo Inácio, lá em Santo Inácio, o que eu sabia? Nada. O mundo era aquilo. Era aquilo, e tipo assim, mesmo quando criança, alguma coisa que passava no intervalo do show da Xuxa. Não é? Porque a gente nem sabia que era nada. O que os olhos não veem, o coração não sente. Nunca pensei nisso. Então, vou sair com mais um. Por isso que a gente sofre hoje com o Instagram, porque a gente sempre acha que a vida do outro é melhor que a nossa. E na verdade, nem sempre. Nem sempre. Aliás, na verdade, não, acho que sempre não é. É. Então, eu acho que muito disso de eu planejar, ou de eu ter investido na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida emocional, é porque ou eu fazia isso, ou eu ia ficar estagnada. Então, eu vislumbrei que profissionalmente era o lado que meu pai deixaria eu fazer alguma coisa. Falei, então é essa veia que eu vou. E eu me lembro muito, para mim é uma cena assim que eu tenho, é um momento que na minha vida, eu tinha 16 para 17 anos, eu estava deitada no chão da área da minha avó. Eu falei, eu preciso ir embora. Eu vou embora. E eu vou para Londrina. E, gente, já estava pequeno para você. Não é que estava pequeno, eu falei, eu vou ficar aqui, não vai dar certo. Meu pai não vai deixar eu fazer. E não é assim que eu queria ir para lá para festar, para fazer as coisas, porque eu nunca fui disso. Muito pelo contrário, quando eu cheguei em Londrina, a responsabilidade que eu adquiri, para mim, era um peso tão grande também, porque antigamente a gente tinha muito disso. Se eu fizer alguma coisa errada, meu pai nunca vai me perdoar. Sim. Agora eu sou dona, eu não tenho ninguém para me vigiar. Então agora eu respondo por todos os meus atos. Era isso que eu pensava, eu respondo por todos os meus atos. Então agora eu tenho que cuidar da minha vida. Porque ninguém vai responder por mim a não ser eu mesmo. E isso foi muito, eu acho assim, foi muito bom para mim. Eu fui fazer terapia quando eu cheguei em Maringá, que eu estava formada, porque daí bate aquilo, né? Estou formada, preciso ganhar dinheiro, não tenho paciente, não tenho dinheiro para montar um consultório, aí deu uma bad. Aí a tal dessa coisa que a gente chama de depressão começou a bater em mim. Aí eu falei, acho que eu preciso de uma ajuda. E a minha primeira psicóloga quis pôr a culpa disso tudo que eu estava vivendo nos meus pais. No buraco que eu tive dos meus 9 aos meus 16 para 17 anos, porque eu não tive família, pai e mãe perto, e foi um buraco. Eu falei, para, isso aí só me fez crescer. Daí eu parei com a terapia. Falei, não é por aí. Eu quero alguém que me ajude a me descobrir de novo. Foi um período que eu falei, não, agora eu preciso me redescobrir, porque eu preciso tocar a vida, eu preciso de uma outra coisa. Então, não foi uma experiência boa minha primeira terapia. Mas, assim,
foram os momentos que eu tive de impulsão de vida. Ô Isa, e esses momentos assim, desde criança, tinha alguém que você se inspirava? Ou era uma coisa interior mesmo? Olhando para trás hoje, eu falo assim, eu fico muito emocionada. Porque foram esses momentos e depois eu tive outros muito marcantes. Hoje eu conheço Deus, Tayane, muito forte na minha vida. Mas eu olho para trás e eu vejo tanto que Deus cuidou de mim. Sem eu conhecer Ele. Foi Deus falando comigo. Esses momentos foram muito fortes na minha vida. Porque assim, eu tive muitos amigos que eu conversava. E tanto assim, eu tenho amizades daquela época que eu convivo literalmente hoje mesmo. Sabe, a minha amiga de Curitiba, Sueli, é minha amiga e irmã até hoje, foi de quando eu cheguei em Regente Feijó. Nossa. As minhas primas daquela época são minhas primas que eu convivo literalmente até hoje. Amizades que eu tenho desde que eu pus o pé aqui em Maringá. A Márcia, que você conhece, a Márcia Franzoni, a família dela me acolheu nessa época que me deu esse primeiro baque aqui de fazer marmitinha para mim, para eu não gastar com comida, porque eu estava começando a minha vida aqui dentro de uma república. Então, assim, Deus cuidou de mim em detalhes, me dando amigos para conversar comigo, mas Ele cuidou, Ele conversou comigo, Ele me sustentou literalmente, porque é muito marcante. Eu olho para trás, eu vejo detalhes na minha vida que foi Deus. Porque assim, o ambiente, o meio que você vivia não era tão assim, né, para você ir, né? E você sozinha trilhou. Só foi, né? Só Trilhou foi. E foi. Não foi sozinha. Foi Hoje Deus. eu olho, foi Deus. Porque Ele conversou comigo. Não foi a Isa que falou, vou embora. Né? Não foi. Quando você fala assim, eu estava ali deitada na área pensando, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou. Hoje eu tenho esse discernimento tão forte, tá? De olhar para trás e ver que o Deus que eu conheço hoje foi aquele que falou comigo. Foi Ele que me orientou. Foi Ele que me sustentou. A minha vida em Londrina foi uma vida financeiramente muito difícil. Literalmente muito difícil. Foi um período que meu pai... Vocês não viveram o Collor. Eu vivi. Eu vivi. Meu pai perdeu tudo. Tudo. Eu vivi. Seu pai foi afetado, sim? Muito. Muito sítio. Ele perdeu tudo. Tanto assim que, para eu me formar, hoje, se falar isso na odontologia, seria preso, perderia o diploma. O meu último 1 ano e meio, eu saía da faculdade e eu ia atender numa clínica que chamava Dois Irmãos, para me sustentar. Eu trabalhei. Eu tinha um primo em São Paulo, Maurício, que ele me bancou também, porque meu pai ia me buscar, porque ele não tinha como eu não pagava a faculdade. Sim. Ele não tinha como me manter em Londrina, e esse meu primo ficou sabendo antes de mim. E ele que me bancou também. Então foi um período muito difícil para eu me formar. Uma prima que fazia odontologia em Presidente Prudente desistiu, o meu tio pegou que Prudente você tinha que comprar tudo, né? Tinha que comprar tudo. Tudo, até caneta, né? Tudo. Até o material de consumo ali, algodão. E nós na UEL não, era só tudo. Instrumental. Meu tio pegou até o armarinho que ela tinha de madeira e levou para mim. Então Deus me ajudou demais. Uma família sempre unida, né? Sempre. Isa? Me levou tudo. As pessoas nessa época, eu tenho que me segurar para não me emocionar muito. Meu tio pegou tudo e levou. Tipo assim, as pessoas até sabiam antes de mim que talvez eu fosse parar do 3º para o 4º ano de faculdade. Nossa. E levaram, meu tio levou, o meu primo me ligou, era o Sercontel, ligou na vizinha e falou, vai lá que eu preciso falar com você. Ele falou, você não vai parar. Aí eu falei, mas eu primeiro preciso falar com meu pai, porque eu não sabia disso. Aí meu pai falou, a gente vai aceitar. Tipo assim... todo mundo tem formatura de pai, tudo, não. A minha formatura já foi um evento, porque a minha família comprou os convites. Eu tinha o dobro de convidados e foi minha família que comprou os convites. Então, assim, eu olho para trás, Tayane, eu só vejo assim, não é que eu não sou preferida, eu sou mais uma filha de Deus, porque Ele cuida de detalhes, como Ele cuidou de mim, como Ele cuidou de você, como Ele cuidou de você, mas Ele cuida.
E ele cuida. Basta a gente deixar, né? Mesmo antes da gente conhecer ele. Mesmo Isso que para mim é o meu maior testemunho de vida. Hoje, eu sei que se eu pedir, ele vai falar comigo em consciência. Antes ele falava comigo mesmo sem eu ter a consciência da existência dele. E sua mãe era uma mulher de oração, Isa? Muita. Minha mãe é o meu maior exemplo de oração, de fé e de perdão. Não existe pessoa no mundo com maior capacidade de perdão do que minha mãe. Que lindo. Um grande exemplo, Porque né? perdão é uma coisa muito difícil de ser liberada. Porque, não, eu te perdoo. Mas eu te perdoo mesmo, aquele perdão, que é o perdão mesmo, é muito difícil, né? E eu vi isso num podcast a semana passada. Perdão é quando você libera para coisas improváveis, imperdoáveis. É por um milagre, porque pedir desculpa é uma coisa. Agora, pedir perdão é muito difícil. É porque, como eu vi, pedir desculpa é você me tira a minha culpa. A pessoa tá te tirando a culpa. Aí você não tá pedindo perdão de eu errei, estou aqui, quero... Mas perdão é o que Jesus pediu para o Pai nos perdoar. Sim. Porque era imperdoável o que a gente faz, né? Sem nada em troca, sem pedir nada de vez. E a minha mãe tem uma história de vida que ela é a pessoa que eu mais admiro nesse mundo em liberar perdão. Que com maior capacidade de perdão na história de vida dela é a minha mãe. Ela ainda tá viva? Tá comigo. Tá com você? Ela tá aqui em Maringá? Tá. Ai, que gostoso. Tá aqui. Uma vez eu escutei, foi até o pastor Marcelo que falou isso, e na época eu fazia um discipulado, e a minha discipuladora, ela falava assim, Thaís, você tem que perdoar. Eu falava assim, mas eu não quero voltar a ter convivência com essa pessoa. Não, mas não tô falando pra você ter convivência. Tô falando que você tem que perdoar. E eu achei difícil isso, porque falou assim, a partir do momento que essa pessoa te pediu perdão e Deus sabe que essa pessoa pediu de coração, quem tá vivendo em pecado é você, que não consegue perdoar. Daí o pastor Marcelo até falou comigo, pegou e falou assim, o perdoar não significa esquecer para sempre. É uma cicatriz que não dói mais. É uma cicatriz, isso que ele falou, é uma cicatriz que não dói mais. Você não é um computador que a gente vai apertar a tecla e deletar. Ele falou, você não vai esquecer. Ele falou assim, mas você tem que aprender a perdoar para continuar vivendo a palavra. Porque sem o perdão você não vai conseguir. E aquilo que eu falei assim, como assim? Nem fui eu que errei, e agora só porque a pessoa pediu perdão, eu vou ter que perdoar, porque eu que tô em pecado? A coisa tá ruim pro meu lado. A coisa tá ruim pro meu Mas lado vem pro agora. nosso lado. É muito difícil isso. Mas vem pro nosso lado. Então ter um exemplo assim, né, é maravilhoso. Ele é o meu maior exemplo de fé e de perdão. A história de vida dela é uma história da outro podcast. Muito. Mais uma, Thaís, que a gente já vai deixar anotado pro ano que vem. Claro, se a Isa quiser compartilhar com a gente. A gente gosta bastante dessas histórias, assim, reais, inspiradoras, né? Porque uma coisa a gente ouviu lá, quem nem conhece, né? Artista, não sei, o que agora alguém real aqui contando a vida. Ô, Isa, e essa faculdade? Até o 3º ano não teve tanta dificuldade. Como que foi? Qual a diferença até o 3º ano e depois? É que, assim, a odontologia, o começo dela é uma teoria, né? Sim. E depois ela começa a ter toda a parte prática, né? Um marco, por exemplo, para mim, na faculdade. No 3º ano, a gente entra verdadeiramente na clínica. Sim. E até uma coisa que eu gosto de contar, que eu já contei mais de uma vez. Por que eu fui para a periodontia? Foi no 3º ano que eu descobri. Foi no 3º ano? Foi no 3º ano. Nas disciplinas teóricas, ou a gente reprovava em patologia, ou a gente reprovava em periodontia. Eram as 2 disciplinas que mais reprovavam na faculdade. E a periodontia teórica, ela se somava com a nota da clínica. E clínica, na minha época, tinha número. Você, por exemplo, você tinha que raspar 150 elementos. Na minha época também. Você tinha que fazer tantos elementos de endo, tantos elementos de prótese. E meu primeiro paciente, ele tinha tido sífilis, tinha muito cálculo,
E todo mundo falava assim, não adianta você pegar uma boca que só tem inflamação, porque se você pegar só inflamação, cada 2 dentes vai contar 1. Você tem que pegar uma boca que tenha muita coisa. E Ainda tem que contar com a sorte do paciente ir, né? E também, porque nós chegamos aí em roça buscar paciente para dar alta para a colega passar. Mas, enfim, também foi um marco. Porque quando eu peguei aquele primeiro paciente, eu falei, ou eu vou aprender a raspar, ou eu vou reprovar. E eu lembro disso. Gente, eu raspei tanto. Eu vou te contar. Fez calo já aí? Olha, eu tinha calo até outro dia. Depois que eu comprei esses aparelhos novos, eu perdi calo. Mas ali eu descobri que eu gostava de raspar, porque eu tinha que raspar. Eu ia à noite, no 4º ano, eu ia à noite raspar, escondido os pacientes dos meus colegas, para dar alta para eles. Você raspava para os seus colegas? Raspava. Porque era muito chato. Né? Raspava para o Marquinhos. Eu vou lembrar o nome dos colegas. Raspava para o Marquinhos, raspava para a Lili, raspava para meus colegas, os pacientes deles, porque eu gostava de raspar. Então, eu gostei da pério, porque ela era uma disciplina que eu falei assim, ou vai ou racha. Então, era bem assim a minha vida, ou vai ou racha, entendeu? E ali eu gostei da periodontia. Você gostava da dificuldade também, né? Eu acho que a minha vida é movida mais ou menos assim. Tipo assim, eu vou provar, eu vou conseguir. Eu vou gostar. E eu gostei da pério, entendeu? Eu sabia o que eu não gostava. No 3º ano na clínica. Endo, nunca gostei. Prótese, eu falava assim, depende mais do laboratório do que de mim. Então, nunca criei amores. Dentística eu gostava. Eu sinto saudade de fazer dentística. Mas a dentística hoje mudou muito do que era, né? E a cirurgia tinha o meu carinho, eu gostava. Apesar que o primeiro dente que eu tirei, eu fiquei tão ansiosa que eu tirei, o paciente saiu por um lado, eu sentei na cadeira e desmaiei na clínica. Eu tremi para tirar meu primeiro dente. Eu desmaiei, menina, veio todo mundo em cima de mim. Aquela coisa. Mas assim, aí o final da faculdade foi isso. Foi que daí foi uma mistura de emoções, porque foi quando eu estava me apaixonando pela clínica, tendo a certeza daí que era a odontologia que eu queria mesmo, porque daí é quando a gente tem certeza, não é? Porque daí você entra na clínica, você sai da teoria, você vê que aquilo é uma paixão mesmo, que é gostoso. E eu estava enfrentando um momento muito difícil financeiro na minha família. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar paralelo, eu também vi que eu ia dar conta. Eu falei, esse negócio aqui vai... E nesse paralelo você fazia o quê? Tudo. Tudo? Menos endo. Endo nunca fiz. Eu achei que era prótese que você fazia, porque naquela época não tinha, quando você estava na faculdade, seu namorado da época fazia, né? Meu Na faculdade ele fazia prótese. Prótese para outras, e ele também precisava ganhar um dinheiro, e daí, na república que ele morava, ele tinha até um quartinho no fundo, e o pai dele era dentista, e fazia prótese. Então, ele ficou muito tempo com o pai dele, ele sabia fazer PT. Então, ele, tipo assim, atendia, ia na casa da pessoa, né, Thaís? Moldava a pessoa, ele montava ali, fazia, ele que montava os dentes, enceramento, ele que fazia tudo. Ele só mandava para o laboratório para acrilizar. E época de política, melhor ainda. Não, e daí, na cidade dos meus pais, ele fazia para as pessoas lá de Santo Inácio também. Olha, gente, a gente faz de tudo bem. Faz de tudo. Hoje em dia... Eu trabalhava clandestinamente. Você imagina, se hoje um aluno de odontologia trabalhar clandestinamente, periga ele não conseguir se formar. Não consegue, porque era... Mas eu ganhava dinheiro. Ganhava dinheirinho, assim, para me manter. Mas foi, assim, o período difícil que faz você crescer. Tanto que quando eu me formei, que eu vim para Maringá, eu só sabia que eu precisava arrumar um emprego, né? E eu não passei no concurso da prefeitura. Quando vim para cá, tinha um concurso, tinha uma vaga. O menino que fez faculdade lá, que era daqui, o Jonas passou, eu não passei. Então, eu procurei um emprego e falei assim, olha, até a pessoa falou para mim, você quer ganhar porcentagem ou você quer ganhar um salário? Eu falei, não, eu quero ganhar um salário, porque eu não sei se os seus pacientes vão me aceitar. Eu quero ganhar um salário igual como se fosse da prefeitura. Eu quero ser concursada do seu consultório. Porque eu preciso arrumar um lugar para morar. E eu estava morando de favor na casa de uma amiga que se formou comigo. Em odonto. Em odonto.
Adriana Vec. Ela não está em Maringá hoje. E daí fui morar, daí quando eu consegui o trabalho, né? Fui morar com as meninas que tinham feito farmácia comigo. Ô, Isa, e hoje existem assim, muitas clínicas populares, né? É difícil, mas ainda é mais fácil de conseguir um trabalho, assim, vamos dizer, né? Naquela época, eram menos, né? Tinha menos consultório. E quando você não tinha, por exemplo, dinheiro para montar o seu próprio consultório, como que a gente fazia para conseguir esses empregos? Para as pessoas verem que acha difícil hoje, mas que naquela época era pior ainda, né? E não foi clínica popular que eu fui trabalhar. Naquela época não tinha, né? Não tinha, isso que eu tô falando. Era um consultório e, assim, os caminhos vão se abrindo, né? Essa amiga minha, que fazia odontologia lá comigo, tinha esse colega que tinha um consultório aqui. E ela falou, Isa, vamos tentar. Ele tem 2 cadeiras, quem sabe, né? E na época, o mundo dá volta e vai se reencontrando. Foi lá que eu reencontrei a Márcia. Ah, é? Que legal. Porque na época que eu fazia faculdade, eu fui para um congresso e a Márcia já era formada, ela estava em Cianorte. E uma amiga dela em comum que fazia faculdade falou assim, olha, vai uma turma de Londrina. E ela acabou indo com a gente para esse congresso. E ela ficou no mesmo quarto que eu e eu sou bem facinho de contar minha vida, tá? Então lá eu contei minha vida, fiquei amiga, best friend da Márcia lá. Contei tudo pra Márcia, a gente conversou, ficou super amiga. Em 4 dias ela soube da minha vida inteirinha. E depois Isso é legal, igual eu, Isa. Eu sou muito facinha. Mas foram 4 dias, passou-se aí um ano e pouco, e eu nunca mais a vi. E quando eu vim para cá e fui trabalhar nesse consultório, ele me chamou e falou assim, olha, então você vai vir, vai trabalhar comigo, e tá vindo uma sueca ficar aqui no Brasil, e ela faz odontologia lá, e ela vai fazer um estágio. E não me falou que tinha uma outra pessoa que tinha uma consultório de porta, mas era a mesma recepção e que fazia endo para ele. Nem me toquei. E eu fui trabalhar, aí entra a Márcia, fazia assim para mim. Falei, gente, ela não me reconheceu. Um dia, que 2 chata. dias, terceiro dia, eu falei, você não tá me reconhecendo? Ela falou, você não é a sueca? Eu falei, não, eu sou a Isa. Cara de sueca mesmo. Isa? Ela fala até hoje que ele falou para ela que... Por isso que ela não te dava oi também, né? Ela fala até hoje que a Isa que ela conheceu em Florianópolis tinha o cabelo escuro e que eu estava loira, morena, eu tinha vindo da praia, que era uma loira e que ela achou que eu era sueca e a outra era qualquer outra pessoa menos a Isa. Você tem noção? Ela fazia assim, ela falou, não sei falar inglês. Você conhece a Márcia, né? Enfim, ela ficou ali, nós ficamos 8 meses. Né? A gente tem que trazer a Márcia agora. Ela vai ter que vir agora. Ela vai contar a versão dela. Eu falo, Márcia, era eu, Márcia. Contei minha vida pra você. Me abri. E eu chegava na casa dessa amiga minha, que eu estava morando na casa dela, e falava, Adriana, eu fiquei com ela 4 dias, eu contei minha vida para ela. Ela passa perto de mim. Não é possível. Ela podia, pelo menos um hello, né? Porque o hello todo mundo... Não, nada. Mas, enfim, dali a Márcia saiu para montar o consultório e foi mais um ponto de decisão na minha vida. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Porque você fazia de tudo. Ali, ele pediu para eu fazer odontopediatria, que também era uma área que eu tinha um pouquinho de dificuldade. Mas eu, desde o meu primeiro salário, eu fiz as contas quanto que eu precisava para pagar na República e eu sempre guardei um tanto. Eu era muito disciplinada com relação a isso. E quando a Márcia falou, eu vou sair, eu falei, eu também vou. Vou junto. Eu vou junto. Você não me amou de primeira, mas eu vou junto. Eu vou junto. E ela falou, vou montar o meu consultório, porque ela também tinha um certo vínculo financeiro ali que não estava se justificando. E a gente montou nosso primeiro consultório junto no Centro Comercial Paraná. Qual que é? O prédio que era da Unimed na Paraná com a Tiradentes. Ah, sim. Frente Marista. Também foi outro momento que Deus falou comigo, vai. Eu olhando para trás, porque, gente, eu não tinha o dinheiro todo para montar, para enfrentar uma reforma. Eu estava acabando de construir o prédio. Então, a gente fez as paredes, tudo. Ali, eu lembro que meu pai me deu 2 cheques, que eu comprei a cadeira que era do Pimentinha.
cadeira usada. Aí eu ganhei de um amigo paciente uma cadeira dessas de computador. Da mãe da Márcia eu ganhei o ventilador. De um outro eu ganhei uma bancada de pia. E eu montei meu primeiro consultório. Foi assim, meu primeiro consultório. E eu falo assim, foi Deus que foi dando as coisinhas assim, porque em 8 meses eu montei algo que foi o meu começo mesmo. E eu só falava assim, agora eu vou começar a juntar dinheiro porque eu quero fazer periodontia. Isso você não tinha começado a especialização ainda? Não, eu tinha 8 meses de formada. Ah, foi bem rápido. Foi. Bem rápido. E eu me lembro que esse tio que me deu o instrumental para terminar lá, porque eu lembro o primeiro mês que sobrou um dinheiro, eu saí tão feliz do consultório. E a Márcia era assim, a família da Márcia foi mais do que uma família aqui para mim. Porque nesse período, até, juro mesmo, a mãe dela mandava marmita para eu não ter que comprar comida na hora do almoço e não ter que voltar. Eu morava na Zona 7, então, para eu não ter que voltar para comer quando tinha carro e voltar, eu tinha que comer na rua. Então, a dona Vilay me mandava uma marmita para mim, para eu não ter que comer na rua. Eles me ajudaram, eles cuidaram muito de mim, muito. E o primeiro dinheiro que sobrou, eu saí. E a Márcia, tipo assim, eu não tinha tudo. Então, tinha coisa que eu não tinha, que eu falava, eu vou aqui na sala do lado ver uma coisa com a minha amiga. Então, até me emprestar, às vezes, uma baixa rotação, me emprestar uma coisa, eu usava o compressor dela, que eu não tinha compressor, então a tubulação passava. E o primeiro dinheiro que sobrou, eu saí tão feliz do consultório, que eu esqueci de desligar o compressor. Queimou o compressor. Eu liguei chorando pro meu pai. Os cheques já tinham ido. Tinha comprado a cadeira, né? Era pra cadeira. E esse meu tio que me deu todo o instrumental estava com meu pai. Ele fez um depósito na minha conta. Compra o compressor para você. E conserta o compressor da tua amiga. Foi assim. E então, você lembra assim que você saiu do consultório tão feliz, você foi pra onde? Fui caminhar com a Márcia. Em volta da catedral. Eu achei que você tivesse saído, tipo, vou jantar, alguma coisa. Não, eu fui caminhar. Eu saí tão feliz. Foi o primeiro dinheiro que sobrou, porque minhas contas eram tudo no caderninho. Sabe aquele caderno de conta corrente? Era ali. Sobrou dinheiro. Primeiro mês que sobrou dinheiro. Mas, enfim, Deus foi me ajudando muito, que 1 ano depois eu tinha dólar para pagar os primeiros 6 meses à vista da minha especialização. Dólar? Era tudo em dólar. Era tudo em dólar? Material era em dólar, né? Era tudo em dólar. Eu lembro da E se você chegasse e pagasse à vista, você tinha um desconto muito bom. Então, eu paguei, e era prova, tá? Era super concorrido você fazer uma especialização. É isso que eu falo pra Tayane, quando eu fiz especialização de orto na Dental Press. Não era chegar lá e fazer a matrícula. Ninguém conseguia entrar na especialização direto sem fazer naquela época que a gente chamava de aperfeiçoamento. Era um pré-requisito. Um pré-requisito. Era, então, tipo assim, que nem na orto. 6 meses de diagnóstico, 2 anos de aperfeiçoamento para depois fazer quase 3... Eram 6 anos, praticamente, para se tornar ortodontista. E as outras áreas eram assim também. E eu lembro que eu convenci uma amiga que fez comigo faculdade, a Lili, e falei, não, você tem que fazer periodontia comigo, eu não vou fazer sozinha, porque eu ia para Londrina, não tinha dinheiro para pagar hotel, tinha que ficar na casa dela. Falei, eu não vou ficar na tua casa se você não fizer comigo. E eu lembro que ela passou melhor colocada do que eu na prova. E ela tirava o maior sarro de mim, que ela tinha passado melhor do que eu. E a gente fez pério. E depois disso, daí você não para, né? Aí você vai fazendo curso, fui fazendo curso de aperfeiçoamento. E quando que veio a vontade de dar aula, o mestrado? Aí veio o casamento primeiro, porque o mestrado só foi depois. O mestrado foi assim, para chegar lá nele foi uma história. Eu já estava aqui e conheci meu marido, casei, eu já dava aula na UEM. Mas você já dava aula? Já dava aula. Eu fui professora colaboradora da UEM 4 anos. Aí eu fiz a prova, me tornei... Como que é? Colaborador e depois... Quando você... Efetivo, né? É isso? Eu nem lembro. Né? Só que daí a gente casou. E a gente, tanto eu como meu marido, a gente não tinha um lastro para começar a nossa vida. E surgiu um emprego muito bom para ele. Em Primavera, no estado de São Paulo. Na volta. Nossa, quase Mato Grosso. Volta para o estado de São Paulo. Lá na ponta.
né? Só que para eu ficar com a minha carga horária que eu tinha e morar lá, eu iria prejudicar os meus colegas da disciplina. Eu poderia, pela carga horária, eu poderia vir e dar aula, né? Mas, na verdade, a gente não cumpria só a nossa carga horária, porque muitos estavam, na época, fazendo fora. Mestrado, doutorado, e a gente fazia nossa carga e mais toda a outra carga horária, né? Então, não seria justo. Então, eu tive que optar por pedir demissão. E você foi embora? E eu fui embora. Só que eu nunca desisti do meu consultório. Então, eu fui para lá, falei, vou ser dona de casa, né? Nem te imagino dona de casa. Fiz livro de receita, que a sogra da Márcia me ensinou. Então, eu falei, eu fico lá segunda, terça e quarta e vinha para cá trabalhar quinta, sexta e sábado, porque o meu marido vinha. O Carlos também, ele era docente na ortopedia e dava plantão. Então, porque a gente pensa assim, nós temos que fazer o nosso pé de meia, né? Sim. Para a gente ter alguma coisa. Então, era a forma da gente ter um salário bom lá, ele ter o salário dele aqui, a gente continuar trabalhando e as nossas projeções de ter uma casa, de ter um futuro. E para ele era muito sacrificante, porque ele entrava nas sextas às 7 horas da noite no HU, ele juntava todos os plantões dele e saía no domingo às 3 horas da tarde. Nossa. Às vezes ele dormia de sábado para domingo fora do HU. E eu vinha na quarta noite, quinta, e ficava com ele e a gente voltava no domingo. Vocês tinham duas casas? Duas casas. Na verdade, no começo a gente não tinha duas casas. Eu ficava na casa da Márcia, ficava na casa de uma outra amiga minha, Cris. Depois que eu fiquei grávida da Amanda, que a gente montou um apartamento aqui. E pra gente tentar ter as duas coisas. E falei, e lá eu não vou ter consultório, Carlos. Lá eu vou ser dona de casa. Durou 3 meses. Porque lá eles descobriram que eu era periodontista. Aí começaram a me chamar para ir nos consultórios. Achei que você tivesse ficado entediada. Não, bem. Eu queimei sopa. Eu queimei estrogonofe. Eu sou péssima na cozinha. O meu marido fala para todo mundo, minha esposa, ela ferve água no micro-ondas que dá para dar receita. E o caderninho de receita? E o caderninho de Joguei receita? fora. Não deu certo. Sabe por quê? Eu lia tanto aquilo que eu esquecia de cuidar do fogão. Você era muito teórica, você ia estudar a receita. Eu sou aquela assim, que eu sujo uma colher, eu tenho que lavar. Eu sujo uma panela, eu tenho que lavar. Daí a que tá no fogão queima. Não dá certo. Você me põe para organizar um guarda-roupa, comprar os cabides tudo igualzinho, organizar a cor de roupa, organizar uma cristaleira, organizar um armário. Eu sou ótima para isso. Mas você não me põe no fogão. Não dá certo e não deu. Aí eu ia para os outros consultórios atender. Era tudo muito diferente do que eu estava acostumada. Aí o Carlos falou, Isa, vamos montar um consultório para você? E montei. E lá nós ficamos 4 anos. Conseguimos juntar um dinheiro e a gente tinha data para voltar na nossa cabeça. E o Carlos também é de planejamento, assim, metas? Eu embuti um pouquinho isso nele, mas ele sempre foi muito trabalhador. Ele falava assim, quando você falar que dá pra gente voltar, nós vamos voltar. E ele foi trabalhando. Quando ele não estava de plantão aqui, ele estava de plantão lá. Porque era um final de semana aqui e um final de semana lá. Lá, às vezes, era local e às vezes era à distância. E a gente trabalhou muito. Só que ele não se conformava de eu ter pedido demissão da UEM. Isso para ele tinha um peso muito grande. Aí que entra o mestrado. Quando a gente voltou, eu já tinha a Amanda. Ele falou assim, agora... Nessa correria toda, vocês ainda fizeram uma filha. Eu perdi um filho, grávida, que daí isso foi o que me pesou um pouquinho. Aí que eu tive um pouquinho de dúvida, eu falava, Deus, por quê? Foi a única época que eu falei, mas por quê? A gente acha que isso acontece com a gente, quando acontece, né? Depois eu soube de um monte de gente que perdeu. É que ninguém quer falar dessa dor, né? E você ficar grávida e perder uma gravidez não é para ser, não é? Só fui descobrir isso quando eu perdi o Benjamin, porque aí eu comecei a ver histórias de luto, né? E eu vi que as mães que perdem também sofrem muito. E na minha cabeça eu não imaginava isso. Por pura ignorância, assim. E aí eu comecei a ter um olhar mais afetivo, carinhoso por quem perdeu uma gestação, né? Porque eu juro, por ignorância eu não
É tipo assim, eu tive que ir para o hospital, eu tive que fazer eu lembro da curetagem porque a anestesia acabou no meio. Eu sofri mais na curetagem do que nos meus partos. Mas era muito emocional aquilo. E eu estava lá, longe de tudo, né? Longe de todo mundo. Então, assim, não foi bom. E eu não conseguia acreditar que aquele bebê que estava dentro de mim estava morto. Eu não conseguia caber aqui na minha cabeça, né? Mas, enfim, passou. E daí a minha meta era trabalhar. Então, eu trabalhei. E eu também não podia engravidar. Aí eu fiquei quase 2 anos sem poder engravidar. Porque daí descobriu-se outros problemas de saúde que eu tinha que tratar antes de tentar engravidar. E quando a gente foi liberado para engravidar, aí eu falei, não, eu já tinha 32 anos, eu falei, então vamos engravidar. 32 anos, tipo, tava muito. Vamos engravidar. E eu lembro certinho o dia que eu engravidei da Amanda. E tivemos a Amanda. E daí a gente falou, bom, agora é hora de voltar. E quando nós voltamos, para o Carlos, pesou muito eu ter pedido demissão. E para ele achava assim, não, você tem agora que se atualizar e voltar a ter o nível de odontologia e de trabalho, de reconhecimento que você tinha quando você largou tudo para me acompanhar. Foi aí que entrou o mestrado. E eu falava para ele, eu não quero fazer mestrado, eu quero ter mais filho, eu quero engravidar. E ele falava, não, você vai fazer mestrado. Amanda tinha quantos anos? Amanda não tinha 2 anos. Nossa. E eu estava tomando Clomid, que eu falava para a doutora Marina, eu não vou ficar bitolada, me dá alguma coisa, porque eu não ovulava. Me dá alguma coisa, porque eu quero engravidar. Aí ela falava, Luísa, se vai vir aí 3, 4, eu falava, não vem nenhum, vai vir 3, 4. E eu tomei 5 meses de Clomid. Vem nenhum, vai vir. E veio, né? Aí a gente se reunia para estudar para esse tal dessa prova, desse mestrado. Eu falava, eu não quero fazer mestrado, eu quero ter filho. E você se realizou assim? Como foi com a Amanda, o primeiro filho? Meu primeiro, nossa, foi tudo. Foi tudo. E isso foi bom, estar grávida lá. Porque nós, lá não tinha nada. Nós que colocamos papel de parede, colocamos lustre, montamos o quarto, nós fizemos tudo. Nós fizemos da gestação, que também foi... A gestação da Amanda também foi uma gestação difícil, porque as duas foram, mas a da Amanda foi no começo. Eu fiquei 4 meses na cama e eu perdi 4 quilos, porque eu tive os mesmos sintomas de quando eu perdi o primeiro bebê. Então, eu tinha muito medo de perder. Sim. Mas depois foi tranquilo. Mas esses 4 primeiros meses foram um pouquinho complicados. E depois que eu fiquei boa, que a gente pôde montar tudo e ter ela lá longe do restante que poderia, tipo assim, ter alguma interferência, foi muito importante. Foram vocês dois? Fomos nós dois. Tipo assim, de banho, de cuidado, de papinha. Eu lembro de muitos detalhes da Amanda bebê. Muitos detalhes. Que eu não lembro dos meus filhos. Mas que é o primeiro marca. Eram 2, né? Não, mas é que foi outra história. E aí você não trabalhava? Ou tinha um consultório lá? 20 dias da Amanda, ela estava dentro do meu consultório. 20 dias? Dentro do consultório. Tayane, eu sempre fui muito louca por trabalho. Hoje não. Como que você conseguiu ficar 4 meses deitada? É porque você queria muito. Muito. Eu tinha perdido um bebê com os mesmos sintomas. Eu tive descolamento de placenta quando eu perdi o primeiro. E eu tive da Amanda. Descolamento de placenta. Então, eu tinha que ficar deitada. Só que daí eu tinha descolamento de placenta e eu não conseguia, eu tinha muito enjoo. A doutora Marina falava, isso é ótimo, são os hormônios. Eu falava que não é o hormônio dela. Não é ela. Eu que estou aqui. Mas, enfim, foi assim, foi tudo muito, muito curtido. Nesse ponto foi muito ok eu estar lá. Talvez se eu estivesse aqui, teria sido outro foco esses 4 meses, né? E quando a Amanda nasceu, com 6 meses, eu falava, eu quero ter outro bebê. Com 6 meses? Mas eu não consegui. Não consegui. Aí, quando ela tinha quase 2 anos, que a gente resolveu voltar, e aí eu falei, agora não dá, agora eu quero ter outro bebê. E o Carlos falava, agora você vai fazer mestrado.
Você vai ter outro bebê. Só assim, não vou contar a história inteira, mas na bebê ida, de diploma. eu relutei tanto que nós fomos no último dia fazer a inscrição em Londrina. Nós tivemos um acidente no caminho. O Carlos me tirou do carro, me pôs no carro da Márcia, que estava vindo atrás com a mãe dela e com mais uma pessoa para fazer. Eu fui toda suja para Londrina fazer a inscrição do mestrado e ele voltou para trás. E eu passei na prova. Eu passei na prova no 2º mês do mestrado, eu estava grávida dos gêmeos. Que época! Aí Deus falou comigo. Porque aí, calma, deixa eu me entender, que eu sou meio devagar. Aí você já estava morando em Maringá, Já. você tinha o consultório aqui, uma bebê de 2 anos, é uma bebê, né? 2 anos. Fazendo mestrado e grávida de gêmeos. E grávida de gêmeos. E aí? Eu engravidei no dia que eu entrei, porque daí a gente voltou, construímos uma casa em tempo recorde aqui em Maringá, com tudo que a gente juntou nos 4 anos lá, a gente construiu uma casa. Vocês ainda têm? Não, nós vendemos essa casa. No dia que a gente entrou nessa casa, eu me engravidei dos gêmeos. Eu tenho certeza que foi naquele dia. A comemoração foi boa. Foi boa. Ó, o Clomídia, a comemoração. E daí eu comecei o mestrado e engravidei. E tava no segundo, eu fiz o primeiro módulo em Londrina, voltei. Quando eu fui fazer o segundo módulo, eu estava esquisitinha. Aí, no dia que eu voltei do segundo módulo, falei, vou fazer exame. Fiz o exame, peguei o resultado do exame e estava grávida. Aí Bem positivo devia estar, né? Bem positivo. Bem grande o número. Bem positivo. Aí fui buscar a Amanda na escola. Falei, filha, mamãe tem um bebê na barriga. Você quer um irmãozinho ou uma irmãzinha? Falei, não, mamãe, são 2. Falei, não, filha. É um menino e uma memina. Mamãe tem um bebê na barriga. Você quer um irmãozinho ou uma irmãzinha? Não, mamãe, são 2. Esquece, deleta. Nem falei mais nada. E passou. A Amanda foi a primeira a saber? Foi a primeira. Pegamos o resultado e fomos buscar ela. Era Artimanha, não era Magnus. Né? O Vinícius também foi o primeiro a saber, porque a gente tinha uma reunião no sábado na Artimanha, eu fui cedinho no laboratório, aí antes de ir para a reunião eu passei, eu tinha que pegar o resultado, né? Peguei o resultado, falei, nossa, filho, você vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha, tava indo pra Artimanha. Você não fez nenhuma surpresa? Pra ele? É. Ah, não, tava ali junto comigo, eu peguei o resultado, já Foi falei pra ele. Nem o Marcos tava junto, só tava eu e o Vinícius, ele ficou sabendo primeiro que o pai dele. Tava eu e o Carlos, a gente falou, daí eu e o Carlos olhamos pro outro e falamos, esquece, deleta, né? Aí passou um tempo, a gente foi fazer o primeiro ultrassom. Aí o doutor Kuroda, foi lá, com aquela paciência dele, com aquele negocinho dele, tirou a cabeça, assim, tem gêmeos na família? Eu sentei e falei, não, por quê? Aí ele voltou, ficou, porque aqui tem 2. Aí você desmaiou pro lado. Gente, ele teve que parar o exame. Porque me deu um estado de tremor e de risada em mim, no Carlos, que a gente não conseguia se controlar. Aí Gente, Amanda acertou. Aí ele voltou, parou o exame. Bom, enfim, foi todo... E depois ainda ele voltou, depois voltou, não, aqui é cocô. Só 2 mesmo. Só 2. Aí cheguei em casa, lembro da cena, a Amanda tava com uma mamadeira assim, que não usava aquela mamadeira. Amanda, você tinha razão, filha. Mamãe tem 2 neném na barriga. É, mamãe. Sandy Júnior. Sandy Júnior. O seu tá melhor, Tayane. Sandy Júnior. Gente, até o 5º, 6º mês, ela chegava para todo mundo, punha a mão na minha barriga e falava, minha mãe tem Sandy Júnior na barriga. Eu já tinha desistido, eu já tinha falado, Carlos, vai ser Sandy Júnior. Não tem história. Nós vamos ter uma Sandy. E não mostrava o que era, não mostrava. Aí, quando viu que eram 2 meninos, ela teve febre. 3 dias. Tadinha. Falei, bom, não sendo Chitãozinho chorando, já tá bom, né? Já tá bom. E aí foi que, eu falo que foi o Deus que eu não conhecia que fez o grande milagre da minha vida. Porque do 6º para o 7º mês, e eu era louca por trabalho. Eu trabalhava muito e eu fazia mestrado. E eu tinha um orientador, que depois ele foi meu pai. Mas eu ligava, não tinha WhatsApp, não tinha conferência online. Eu ligava para tirar dúvida ou mandava um e-mail, ele falava, vem.
Eu catava ônibus e ia para Bauru com uma barriga desse tamanho, porque eu não dirigia na estrada, eu morro de medo de dirigir, não gosto de dirigir até hoje. E eu tinha que compensar isso em trabalho e em aula de inglês. Eu tinha um professor de inglês que foi maravilhoso comigo. Eu tenho até hoje todos os meus resumos de todos os 200 e poucos artigos que eu li com o meu professor, porque eu sou péssima em inglês. Mas foi, assim, muito batalhado para eu fazer isso, porque nós éramos um mestrado interinstitucional. Então, assim, se um dos 13 não cumprisse o prazo, nós prejudicaríamos todo mundo. Então, isso era muito forte na minha cabeça. E todos eram comprometidos? Todo mundo foi muito comprometido, ninguém prejudicou ninguém. Mas por eu estar grávida, eu tinha muito medo de prejudicar alguém. Então, eu cumpria rigorosamente tudo o que ele me passava. E do 6º para o 7º mês, eu sabia que quando eu entrasse no 7º mês, a doutora Marina ia fazer isso em mim. Então, eu trabalhava muito. A minha safena era quase um dedo para fora, assim. E eu desobedeci ela muito. Deus cuida muito. Deus cuida. Eu desobedeci. E os gêmeos queriam muito vir. Eu fui para Uberlândia escondido dela. Eu fui dia 20 de setembro, eu fui para São Paulo escondido dela. E dia 23 de setembro, na boda de ouro da minha sogra, eu saí de São Paulo à noite. Cheguei aqui ao meio-dia, 2 horas da tarde eu estava operando, fazendo um enxerto de gengiva livre. No que eu acho que você falou operando, achei que você estava ganhando neném. Não, no que eu incisei o palato, vocês sabem o que é incisar um palato para tirar um enxerto. Tá acabando meu tempo, né? Não, a gente tá amando. Eu tirei, no que eu incisei... Ela ficou preocupada com isso, vou até virar então. No que eu incisei o palato, fez assim, ó. Eu tive ruptura de bolsa. Molhou mesmo. A minha secretária olhou para mim, ela falou que não tinha uma gota de sangue no meu rosto, eu só fiz assim para ela. Eu não. O Espírito Santo terminou aquela cirurgia que o paciente nem percebeu. Terminou? Eu tirei o enxerto do palato, eu coloquei na área receptora, eu suturei, coloquei cimento cirúrgico, só falei para minha secretária, Camila, faz o pós-operatório para mim. E fui para o hospital. Isso sim é trabalhar até o último dia, até o último momento, a hora. Ali, Tayane, hoje eu olho e falo que Deus operou um grande milagre. E ali eu descobri que a gente tem 2 membranas, que não é uma. Porque eu perdi quase todo o líquido. Eles tinham 450 gramas e 465 gramas. A doutora Marina foi para Santa Casa, porque ela não é médica de lá, ela foi como... Era outro médico que me atendia. Bom, eu fiquei 10 dias internadas, sem levantar, sem sentar, só a cabeça. Naquela noite eu tive mais perda de líquido. Ela falava, só reza para ter rompido uma membrana só e a outra tá... E vai formar líquido de novo e você não vai perder esses bebês. De 10 dias eu fui para casa. Eu fiquei 81 dias na cama. Eu nunca mais pus o pé no chão. Com 20 dias ela falou assim, agora ela pode sentar. Quando eu sentei, o Carlos me pôs lá fora, me deu uma mangueira, foi a primeira sensação de água que eu tive no corpo. Nossa! Eu lembro daquela sensação de água. Aí eu falei, não me volta para dentro, me deixa aqui. Aquela noite eu molhei uma toalha de banho e 2 toalhas de rosto de sangue, porque daí a placenta do Leonardo ficou com apresentação prévia. Eu tive meus filhos a termo. Foi Deus. Foi Deus. A doutora Marina, eu não vou me estender, mas a doutora Marina fala que ela não tem nenhum caso na literatura que ela conhece e ela não tem nenhum caso na vida clínica dela como o meu. Eles nasceram de quantas semanas? Era para eles nascerem dia 6 de janeiro, nós marcamos a cesárea para 15 de dezembro, porque eu fiquei com medo do Natal e do Ano Novo não ter ninguém aqui. Eles não foram nem para incubadora. Nossa, milagre mesmo. Eles são um milagre de Deus na minha vida. E eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje. A gente vai precisar de outro podcast, tá? Isso. Você vê como Deus cuida da gente nos detalhes e tipo assim, sem a gente pedir. Sem a gente pedir. Eu olho para trás, então eu falo assim, Deus é muito bom. É muito bom. Agora, a responsabilidade da minha fé hoje, conhecendo Deus, ela é muito maior. Porque Ele cuidou. Ele fez tanto por mim, sem eu conhecer.
E eu conhecendo ele hoje. Mas ele sabia que você ia honrar. É muito forte Você o amor ia. que eu tenho por esse Deus. É muito forte. E quando, talvez naquela época, né, a sua fé, você tinha uma fé que não era tão grande igual é hoje, e mesmo assim, Deus estava ali com você. E tinha uma mãe orando, né? Porque eu Tinha fico uma mãe imaginando orando. a sua A mãe. minha mãe, gente, eu tenho vergonha, assim, vou falar. Eu tinha que pôr supositório 2 vezes por dia. E eu precisava que ela secasse o meu xixi e o meu cocô. Você não levantava mesmo da cama para nada. Foi a minha mãe. E você sabe que eu já escutei isso e é verdade. A gente se torna mãe porque depois disso você consegue entender o amor de Deus pela gente. Porque o que a gente não faz por um filho? E a gente que é tão imperfeita. Imagina o Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o que ele não faz pela gente. Então, ele torna a gente mãe para a gente conhecer um pouquinho desse amor que ele tem pela gente. Porque a gente só faz isso que você fez por um filho. E na época eu falava para todo mundo que ia me visitar: orem por mim, rezem por mim. Porque a católica e evangélica, eu não era evangélica, mas independente, falava, porque se eu perder os meus filhos, eu não vou me perdoar. Era isso que eu pensava. Mas hoje eu olho para trás e falo: foi Deus que me pôs naquela cama para eu não perder os meus filhos. Sim. E te deu força porque para eu continuar ia ter eles ali. prematuro. Do jeito que eu estava trabalhando, eu ia ter eles prematuro. Olha que responsabilidade. E olha como ele cuidou. Olha como ele preparou tudo. Então não tem deserto que ele não nos coloca e que ele não esteja do nosso lado. É infinitamente grande o amor dele. E é isso que você falou. Ele só nos dá a possibilidade de termos filho para a gente provar esse amor. É esse amor que nos sustenta. E ele dá a oportunidade de a gente conhecer ele. E a gente dá... É Né? verdade. Ele dá essa oportunidade. Minha mãe sempre falou, Deus chama todo dia. Deus tá quando a gente fala, não vou na igreja. Deus tá chamando todo dia. Quem não vai no amor, vai na dor. E estamos lá com os meus meninos. Então, vão fazer 23 anos. Né? Eu falo que cada uma das minhas gestações teve uma história de amor, de cuidado e da presença dele. E a Marina um bebê, né? Quando você estava na cama, 2 aninhos ela tinha. 2 aninhos. E sua mãe junto o tempo todo? O tempo todo comigo. Como é bom o amor de mãe, né? E de vó, então, eu fico imaginando que ser vó é eu tô muito louca bom. pra ser vó, porque a minha turma da Odonto Girls, quase todas são vós. Gente, vocês estão fazendo o maior sucesso na minha turma. Ai, eu tô também sentindo. Elas estão conhecendo o podcast através de vocês. É tão gostoso. E todo mundo quase já é vó, então é um assunto que é muito você tá doida pra ser vó. Mas tudo tem a hora, né? Deixa Sim. eles trabalharem, mas a gente curte vendo elas falarem dos netos, Não, né? porque eu fico imaginando assim, porque vó, você pode amar, porque é muito difícil educar, né? Mas é um amor que E a avó não precisa dessa parte difícil, né? Não. Ela só pode demonstrar amor ali E curtir. e curtir. Ela não se preocupa. Assim, claro que se preocupa, tudo, mas não sei, eu imagino que deve ser muito bom. Eu me sinto meio tia-avó do Pedro. Porque a Tayane foi um bebê. Para mim e para minha outra irmã. Porque 11 anos de diferença. Quase brincava de boneca. Eu já tenho meus filhos grandes. E daí o Pedro é o bebê. Daí, que nem ontem, quando eu fui buscar ele na escola, ele... Tia Thaís, você tem um pirulito? Aí eu falei, amor, a tia não tem nada no carro hoje para você. Mas você não sabia que você vinha me buscar? Daí eu falei assim, não, eu falei agora há pouco com a sua mãe se eu poderia vir te buscar. Ai, tia Thaís, você só veio me buscar porque você sente muita saudade de mim. Por que você
sente tanta saudade de mim? Eu falei, porque eu te amo muito. Aí eu perguntei pra ele, né? Tem contexto pra ele. Eu perguntei pra ele o que ele comeu na escola. Ele falou que só comeu arroz no almoço e à tarde ele só tomou suco porque ele não gosta de frango com pão. Não, de frango. E era pãozinho com frango. Que ele só gosta do frango da casa dele, que é cocrante. O da escola não é cocrante igual o da casa dele. Eu falei, mas você tem que experimentar. Eu falei assim, é igual doce. Quando a tia Thaís te dá um pirulito, hoje, você não experimenta para saber se você gosta? Se você não experimentar as outras coisas, como que você vai saber se você gosta de outras coisas? Ele falou, não, você sempre me dá pirulito azul. Tipo assim, ele não teve que experimentar. Eu não fico oferecendo vários pirulitos para ele experimentar, entendeu? Então, melhor agora é você trocar o cardápio do pirulito. Eu acho melhor não dar pirulito, né? Mas não é? Dá pirulito o dia inteiro pra ele. O que é um pirulito, né? Não é nada, é pra fazer um agradinho. Porque a tia dá um pirulito, a avó dá um chocolate, o outro avô dá outro. Aí a gente passou na minha casa, ele quis abrir, aí ele falou se ele podia abrir o armário de bolacha pra ver se tinha alguma coisa deliciosa pra ele comer. Ai, já sabe que é deliciosa. Ele Foi procurar o suquinho dele na geladeira, não tinha suquinho, tadinho. Não tinha, mas aí ele achou um M&M. Aí ele ficou bem feliz. Tá e a tia também. Então, por isso que eu falo que eu sou meio vó e dele, ele comeu o né? M&M? Comeu, antes de chegar na sua casa. Porque daí a gente saiu, foi buscar o Davi no inglês. Foi deixar o Davi no futebol. Ele tava de castigo de doce. Mas eu não sabia. E eu que dei, então... Quem não sabe... É, porque os olhos não vê e o ouvido não ouve, o coração não sente. Acho que ele falou assim, nossa, que bom que foi minha tia que veio me buscar na escola hoje. Você tem bastante sobrinhos, Isa? Eu tenho. Das primas, né? Assim, não, dos meus irmãos. Também? Tenho. E é incrível, porque eu tenho gêmeos. E o meu irmão, que é adotivo, meu irmão é falecido, ele teve gêmeos. Ele teve gêmeos. E da parte dele, eu tenho... Um deles tem 2 e o outro tem 2, então eu tenho 4. E a minha irmã tem 2 filhos e uma das filhas também já tem 2 meninas. Eu já tenho sobrinha neta. Você já tem sobrinha neta. Eu já tenho sobrinha neta. Então, acaba que a gente... Pena que é tudo meio longe, né? Mas a gente já é meio quase vó. Mas eu não aguentei ele, porque você sente muita saudade de mim. Eu sinto muita saudade de você. Ô, Isa, pra gente concluir assim, aí você teve os gêmeos e você conseguiu ficar sem trabalhar com eles, ou você, tipo, os gêmeos nasceram 20 dias também já estava no consultório? Eles nasceram dia 15, dia 10 de janeiro, meu orientador falou assim, vem. E você foi? Com eles e com tudo. E sua mãe junto? Não, daí uma tia começou a ajudar também, e eu nunca parei, Tayane, não tem jeito. Nunca. Agora, eu diria assim, que agora, assim, dentro da clínica, que eu tenho o Gustavo, que está comigo, que é uma bênção desde que eu estava no Sesumar, que eu conheci ele, e eu falo que eu adotei a Natália, sim, né, que tem o mesmo coração de periodontista e implantodontista, que daí a implantodontia entrou na minha vida também, lá na clínica, que eu estou desacelerando, né? E quando eu parei de dar aula no Sesumar, que eu não vou ter tempo de contar isso agora, que foi um outro momento que Deus falou muito forte comigo, porque eu dava aula no Sesumar, eu dava aula na especialização na UEL, em periodontia, eu trabalhava de sábado, fazia curso de implante, porque daí você percebe que o implante tem que entrar, e eu não parava. Até que chegou um dia que meu marido me pegou à noite com 120 batimentos cardíacos deitado. Então, eu fui desacelerando. E estou preparando a Natália, estou aprendendo muito, porque, gente, a odontologia, ela caminha. E a gente não pode fechar os olhos. Vocês veem dentro da radiologia. Sim. Como caminha. E eu fico muito, muito feliz de ver como caminha. Eu aprendo com esse pessoal novo que está vindo, eu com a Natália, assim, falar, não é que eu estou ensinando ela, não, eu estou aprendendo muito, muito, muito. A evolução, se a gente abrir os olhos, esse povo novo que está vindo, tem uma bagagem, assim, para ensinar e para... Tem, sim, as pessoas que estão se formando, que não estão fazendo da odontologia
uma coisa séria e fazendo da evolução uma ferramenta boa. Mas existe muita coisa boa vindo por aí. Sim, a gente até tem conversado sobre isso. Todo mundo que a gente tem recebido aqui no podcast, como é esforçado, dedicado, apaixonado, que a odontologia maringaense está muito bem. Está muito bem, está muito bem. E a Natália é uma dessas pessoas, sabe? Ela é apaixonada, ela é responsável, ela tem essa parte humana muito forte, que foi o meu marco nesses 30 e poucos anos de formada. O Gustavo é uma pessoa muito séria, então, assim, eu vejo que eu consigo desacelerar um pouco agora, e venho desacelerando desde que eu tive esse baque de saúde bem forte. E com isso, eu vou vendo assim que dá para trabalhar menos, dá para assistir a odontologia caminhar e dá para ficar mais tranquila. Mas esse ficar mais tranquilo não é ficar em casa, né? Agora você está se dedicando bastante à igreja, né? Tô indo mais, tô sendo menos crente de banco. Eu fiquei sabendo, já foi semana passada, semana passada que ela ainda estava aqui, daí eu estava conversando com a Silvinha, daí ela falou, porque vocês têm que ir, que eu não sei o que. Eu falei, Silvia, o ano que vem eu vou me programar para ir no GFAC. Ela, porque eu peguei a Isa esse ano e falei, você vai, e eu vou te dar uma função para você ir mesmo, porque você tem que ter uma função para... Ela dá a função, e a função faz a responsabilidade. Sim. Né? E é muito gratificante, gente, é muito gostoso. O GFAC é um ministério muito bonito, bem gostoso, e às quartas-feiras, quando eu comecei a ir há alguns anos atrás, ainda foi na época do pastor Marcelo, mas eu ia só como assistir, você fala, mas uma quarta-feira, às 3 horas da tarde, mas faz toda a diferença, porque não é para você, é para Jesus. É pra Jesus. Daí quando a gente para e pensa assim, nossa, eu vou ter que parar de trabalhar para ir lá, só escutar o pastor falar. Não. Mas aí quando a gente tem esse outro pensamento, né? Não é assim, não é o tempo que você vai ter Jesus para você, é o tempo que Jesus, é o teu tempo que Jesus vai ter. Então isso está fazendo muita diferença na minha vida. E participar de outras coisas, igual eu fiz o face a face e agora eu fui para servir, é tão bom quanto ou mais. Então vai fazendo diferença na vida da gente. E você levou suas filhas periodontistas, né? Levei! A gente quer fazer o face a face, né, Tayane? A Isa falou que agora eu tenho que esperar. Ela tem que esperar. Eu vou ter que esperar junto, Isa. Eu faço as coisas tudo com ela. Não fala que eu falei que você tem que esperar, que eu me sinto muito responsável por essa frase, por favor. Não, mas eu entendi que assim, eu acho que tudo são fases e a gente tem que se respeitar, né? Eu vi que o seu marido foi. Foi, ele tá... Meu marido, assim, o que eu falo sempre, que aconteceu uma tragédia enorme na nossa vida, mas Deus estava ali. Deus levou meu filho, mas Deus me tirou lá de dentro com o meu outro filho. Então, em tudo dai graças. E assim, vamos ver o lado bom, né? Meu marido se rendeu ao amor de Deus depois disso. Ele não se revoltou, a gente tá cada dia mais... Eu falo assim, nossa, mas a gente tá muito crente, né? Eu falo, você tá muito crente agora. E assim, eu só tenho escutado assim... Eu só tenho visto o amor do meu marido por Deus. E é uma coisa que a Thaís me acompanha. Eu esperei 12 anos por isso, assim. E assim, e as pessoas também. Deus me devolveu amizades, me deu novos amigos, nem conheci a Silvinha. Assim, eu nunca tinha conhecido uma pessoa que vai me visitar por me visitar, que não é minha amiga, que vai só para saber se eu tô bem, eu posso levar um caldo para você. E te digo mais, uma pessoa que te visitou o tempo todo e deu notícias de você e pediu orações, e intercedeu por você e pediu intercessão por você. E chegaram. Tanta gente. Então, assim... Porque muita gente te respeitou, mas muita gente orou por você através da Silvia. Sim. É uma benção. Isso que eu falei para Tayane, como que pode uma pessoa... Porque hoje a gente é tão individualista e eu acho que cada vez mais as pessoas estão se fechando, né? Porque antigamente se visitava. Por exemplo, se eu não tinha, seus pais não convidavam, vem aqui na minha casa. Não,
Eu lembro da casa dos meus avós e dos meus pais, que, tipo assim, ia lá visitar, não ia lá para comer, não tinha que ter uma mesa, ia lá para conversar, para ver se estava tudo bem. E hoje a gente perdeu muito disso, né? E eu falei assim, como uma pessoa, ela se dispõe. Aí, o que ela conhecia, Tayane? Nada, ela me conhecia do clube do beach tênis. Entendeu? Tipo assim, e do nada, eu tava ali sentada no sofá e ela apareceu para ajudar, o que você precisa, e ali do lado da minha mãe, e cuidando, e não, vocês precisam comer, e foi, e pegou bolo, e depois de uma semana, porque às vezes as pessoas fazem isso naquele momento, né, que a gente precisa mesmo ser acolhido, mas ela continuou. Então, tem dia que ela passa lá na minha mãe, eu falo que ela se tornou a quarta irmã nossa, porque daí ela passa lá na minha mãe, só para saber se minha mãe tá tudo bem, como que tá meu pai. Não, só passei aqui rapidinho, só para perguntar se tá tudo bem. É o amor de Jesus. É o amor de Jesus. Ela que para a gente quando você precisou, para a gente, dá força, continua. Mas eu convido você, gente, vamos. Porque nós um tempo que não tem preço e não tem quantidade para medir, mas tem qualidade de vida. Esse tempo tem uma qualidade de vida muito grande na nossa vida. E nós estamos encerrando. Aproveita que vai ser os últimos encontros agora. Não, mas aí o ano que vem volta, né? Volta. Você entra de férias mas agora, a semana né? que vem, que vai ser a última, na outra, eu vou ver direitinho. Mas assim, daí a gente tem a ceia, é um momento muito especial, é um encontro muito especial de final de ano. E daí vocês já se preparam para o ano que vem. Façam a agenda. E qual sua função agora? Como você está servindo no GFAC? No GFAC? O que a Silvinha te colocou para fazer? Eu sou responsável pelo avental. Eu entrego, recolho, levo, entrego. Eu divido isso com a Ivânia. E você já foi responsável, que eu sei, pelos negocinhos de madeira, de colocar o negócio lá. Cada um tem sua função. Eu vou dar uma responsabilidade para ela. Você tem que trazer, olha, você tem que vir. É a mesma coisa que a gente estava comentando do pastor Adilson, acho que nem estava gravando ainda, né? Que ele colocou todo mundo para trabalhar e aparecer. Por mais que você falou, eu coloco o avental, mas eu tô ali. E aí você tem a obrigação de ir, né? Ela falou assim, nem ela tem que chegar lá carregando os pauzinhos para montar lá na frente. Lá na frente. Mas é muito, muito bom, gente. É muito gostoso. Muito bom. E no momento que for oportuno, o face é face a face com o Senhor. E eu digo assim que é muito importante esse face a face, porque não tem anos de igreja que digam o que é aquilo. É muito bom. Você vai querer servir no próximo? Sempre. Sempre? Sempre. Sempre que eu tiver, que o Senhor me quiser, eu quero servir. E você falou que a preparação foi muito importante, muito, né? Muito. É um amadurecimento, assim, é um período de uma responsabilidade, de um amadurecimento e de uma intimidade com o Senhor que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu nunca tinha jejuado para Jesus. Eu não tinha essa experiência. E é muito diferente de tudo. É diferente você jejuar para emagrecer. Quando você jejua para Jesus, você descobre que você pensa nele o tempo todo. Você conversa com ele o tempo todo. E ele conversa com você o tempo todo. Então você fez jejum do quê? De alimentação? Alimentação. São 18 horas. E é um rodízio. Os 40 dias tem pessoas jejuando em pró, jejuando, fazendo discipulado, jejuando, fazendo de manhã. A gente tem todas as noites. Tem oração, tem louvor, tem todo um preparo, cada noite é uma, tá? Em pró de preparação, de oração, tanto para as encontreiras, que somos nós, como para as encontristas. Porque a gente sabe que é um período de muita batalha espiritual. Sim. Tanto para quem vai fazer, como para quem está servindo. E além de toda a organização que tem atrás disso, que Isso é muito organizado, né? O Alexandre voltou assim,
maravilhada. Assim, falou assim, é tudo organizado, é tudo certinho. E ainda que dos homens não tem os detalhes que tem das mulheres, como diz o marido de uma delas que serviu comigo. Nossa, mas vocês têm muitos detalhes. Mulher é mulher, né? Mas eu achei dos homens também com muitos detalhes, assim, o Alexandre voltou com uma pulseira, assim, vem um cheirinho, sabia? Ele te falou? Não. Vem a essência que eles espirram lá, é coisa de detalhes mesmo, que é o cheirinho do céu, assim, né? E eles levam pra casa. Nossa, eu nunca pensei no cheirinho do céu, deve ser maravilhoso, né? Da cabeça do neném. É? Não, eu acho. Tem muito. A cabeça do neném é muito cheirosa, do céu, assim, eu vou tirar a cabecinha do Benjamin, vai ser aquele cheiro. Tem muito detalhe, são detalhes. Tem detalhes, tem segredos, tem intimidades. Eu já falei que isso é errado, né? Que meu marido não quis me contar nada. Mas porque são experiências que você vai ter. Mas eu falei, a gente é casado. A gente jurou que não ia ter segredo um pro outro. Mas são experiências individuais. Quando é face a face, é a sua face com a face de Deus. Eu não sabia que o significado de face a face era esse. Não sei nem que eu pensava Não. que era o nome face a face. Deus não tem netos, Deus não tem esposa, Deus tem filhos e filhas. Então nós somos únicos, face a face com o Senhor. A gente vai descobrir isso fazendo. Vamos ver. Final do ano que vem eu posso fazer. Nossa, vai demorar muito, eu vou ter que fazer antes. Pode ir? Então tá, a gente já tá fazendo um curso separado, mas aí depois, que daí no primeiro encontro que eu fui, eu falei, porque daí eu queria fazer com a minha irmã e não deu certo. É porque não é pra você fazer com ela, você tem que se desligar dela. Quem sabe você faz e vai servi-la depois. Pode ser. Porque... Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Quase que eu falei pra Vanessa, você nem me conhece, nem conhece a minha irmã. E como que a gente tem que fazer separado? A gente tem que fazer junto, a gente faz tudo junto. Mas eu consigo... Eu só posso te dizer que o face a face vai ser você com Deus e vai ser você. A gente vai se esquecer lá. Bom, provavelmente não vão colocar a gente nem no mesmo quarto, né? A cara dela! Eu consegui arrancar um detalhezinho do meu marido. Mas sabe o que acontece às vezes? Por que não coloca e não faz junto? Porque se coloca junto, às vezes a gente não vai conseguir fazer uma entrega total. Sim. E é uma entrega. Né? Acho que por isso. Tá bom, então vou fazer antes. Então você faz Orem antes. por isso. Assim, mas seu marido vai poder ir junto com o meu, né? Pra não deixar o meu sozinho no Legendários. Ele não vai precisar ficar com você, não, né? Não sei, agora acho que eu não vou liberar meu marido. Vai liberar sim. Orem por isso. Vamos orar. Né? Melhor coisa. Isa, nossa, que momento agradável. Ai, foi muito bom. Eu falo demais, né, gente? Meus filhos falam, mãe, você fala demais. Não, eu acho que a gente vai precisar de um segundo, porque a gente não conseguiu falar de viagem, que eu sei que você ama Adoro viajar. Fez uma viagem agora com as amigas e os maridos, né? Achei o máximo. Ai, quero chegar à minha época, assim, também, de poder deixou as crianças, né? E foi curtir vocês dois, achei o máximo. E você cria memórias nos filhos viajando com o marido. Ah, é? É. Foi minha filha trabalhando na Gol, só um tiquinho. Uhum. Aí, quando ela foi fazer a seleção para Gol, ela vai, faz, resolve, ela só conta pra gente depois que tá tudo certo. Parece alguém que tá aqui na minha frente. Aí ela falou assim para mim, mãe, quando eles me perguntaram o que me levou a escolher a Gol para trabalhar, eu respondi o seguinte, que eu tinha uma memória de que vocês viajavam muito, que vocês gostam muito de viajar. E o que era muito bom para mim, que vocês sempre chegavam de viagem muito felizes. Todas as vezes que vocês viajavam, vocês chegavam muito felizes. Não eram os presentes que vocês traziam, que vocês chegavam muito felizes. E que vocês sempre falaram pra gente que a gente ia crescer, que a gente ia trabalhar, que a gente ia ganhar dinheiro e que a gente ia viajar muito. Gente, eu escutei o pai falando agora. Meu pai falava isso. Então, isso que eu quero. Eu quero trabalhar e eu quero viajar muito. E a Gol vai me dar a possibilidade de viajar muito. Então, assim, ela tem a memória de que viajar, ela não sentiu falta porque eu não a levei. Porque a gente sempre viajou, eu e o Carlos, e a gente tinha os momentos que a gente viajava com as crianças. Mas a gente nunca deixou de viajar nós dois, para
E a gente sempre voltou feliz. Então, o fato de a gente voltar feliz traz na memória dela que a gente chegava feliz. Que viajar é bom. Que viajar é bom. Então, isso faz memória afetiva. E eu acho que ajuda o casamento, né? Quando Bastante. o casal, mesmo com os filhos, continua tendo um tempo de qualidade, né? Então, não importa nem o destino, né? O voltar feliz é tão importante quanto o ir viajar. Né? Então, viaje. É o melhor investimento que a gente faz na vida. Eu sou apaixonada. Dá outro podcast, a história da sua mãe, aí ficou uma lacuna agora dos gêmeos até o consultório, tudo, vai ter que voltar, tá? Eu volto com todo prazer, porque eu adoro conversar. Descobri que esse negócio é gostoso. Assim, e depois a gente precisa de outro para falar das experiências com Deus, né? Essas são maravilhosas. E eu consigo, assim, é muito bom, vocês vão ver. Deus fala e tem os momentos muito... Eu gosto muito de olhar para trás e ver os pontos exatos. Né? Não é aleatório. Nada na vida é aleatório, Daiane. Nada. Nem o emocional, nem o espiritual e nem o psicológico. Tudo tem um porquê na nossa vida. Mas muito obrigada pelo convite. Não, mas não acabou ainda, não. Tem as últimas perguntas. Então. Aquela que vem na sua cabeça. Tá. Música preferida? Do Roberto Carlos. Ai, é que são tantas. Eu sei que eu vou te amar. É muito linda. Eu não sou fã do Roberto Carlos, não, confesso. Eu não gosto muito da voz dele, mas eu sei que eu vou te amar. Eu escutei muito assim. Roberto Carlos. Por causa da minha mãe, né? Meus filhos falam, quando tem show dele, já olha pra mim. Porque eu choro. Eu não sou fã dele, eu sou fã das músicas dele. Das época, antigas, né? das antigas. Minha mãe também é. Chá ou café? Café. Primeira coisa que faz ao acordar? Orar. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Estar em vários lugares ao mesmo tempo. Sol ou lua? Sol. Dá pra ver na minha cor? É isso. Uma saudade. Meu pai. Daísa pode perguntar? Pode perguntar. Fala a verdade. Você já saiu de casa sem escovar os dentes? Já. Ufa! Eu acho que ela tá fazendo essa pergunta, agora eu tô prestando atenção. Por quê? Pra ela se sentir menos culpada das vezes que ela saiu sem escovar o dente. Eu não sou a única. Um vício. Tomar sol. Sério? É onde eu faço terapia. Nossa, aquilo no meu coração começa a bater assim. Amo tomar sol. E eu sei que é errado. E eu não passo protetor. Não passa protetor? No máximo 8. É um vício. Eu confesso que é um vício. Eu não posso ver o sol que eu vou tomar. Vitamina D em dia. Em dia. Não tá igual a gente. Não. E a Amanda gosta de tomar sol? Tá começando a gostar agora, mas ela é branca. É, né? Leitinho. Tem alguma tradição familiar, Isa, que você pegou dos seus pais e você quer passar para os seus filhos? Ou vocês já fazem? Olha, em termos assim de execução de tradição, não tem. Porque eu acho que pelo fato de eu sempre ter ficado muito fora de casa. Mas tem o que não existiu. Que eu não tive muito convívio e que eu faço questão da gente sempre... Eu sou muito grudada nos meus filhos. O abraço, o beijar, eu estar junto, não existiu entre eu e os meus pais. E isso eu faço muita questão com os meus filhos. Eu sou muito grudenta. Você liga todo dia? Já liguei, sim. Como que eu vou dizer? A gente se fala direto. É que hoje tá mais fácil, né? E o eu te amo não é o falar só, não. E eles falam assim, você não falou hoje? Ou fala assim... Tayane, o Pedro um dia vai pedir pra você falar. Eu já te falei? Você já me falou? É assim. Isso não existia por uma... Eu acho que por essa distância que houve.
Não por falta de amor. Porque não é o falar. Porque eu acho que nossos pais, assim, não existia, não tinha. Foi criado, assim, de falar eu te amo e abraçar. Mas o que eu não tive de convívio, eu pus na minha cabeça que eu teria com os meus filhos. Eu assisti muita Sessão da Tarde. Ai, adoro. E, para fechar, uma viagem inesquecível. Itália. Ai, maravilhoso. E não foi nem essa última. Essa última foi maravilhosa. Foi a Costa e foi a Puglia, que eu quero voltar. Mas foi a Toscana. Toscana nunca foi. Tem que ir. Só que eu queria ir para ficar 30 dias. 30 dias? Ah, não, 30 dias viajando, 15 dias eu já Eu não queria consigo, alugar uma já é casa e difícil. ficar lá. Ai, imagina que delícia. Aí Isso você aí. senta num café, olha o povo passando. Eu gosto muito da minha casa, eu sou muito caseira. Eu sou meio esquisita para viagem. Não que eu não goste, eu gosto, mas eu tenho uma depressão pré-viagem. Quando meu marido fala, ai, nós vamos ver. Aí eu fico feliz, converso com os meninos, conto, ai, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai chegando perto, vai me bloqueando, aí eu não consigo arrumar a mala. Meio estranha, É né? meio estranho. E daí, tipo assim, passou 10 dias que eu tô fora de casa, eu falo, pelo amor de Deus. Aí toda vez que agora ele falou, vamos marcar uma viagem para fevereiro? Eu falei, que é rapidinho, né? Porque eu canso de ficar fora. Eu gosto. Não, eu tenho saudade da minha casa. Amo meu chuveiro, amo minha cama. São as duas únicas coisas, assim, que realmente, qualquer lugar que você vá, mesmo que seja o melhor hotel do mundo, você sente falta. Sim. Mas eu gosto muito de viajar. E não sou de ficar tirando foto, não. Eu Pode também ver que não. tudo Meu que eu marido posto é que tira. repostagem, Sim. quase, né? Não Eu sou. vi nessa última viagem. Eu sou mais de ficar, adoro curtir mesmo. Meu marido até brincou comigo que ele vai começar a vender as fotos para mim. Porque, assim, se depender de você, você não tira foto de nem dos meninos. Eu falo assim, mas é porque a gente já tá aqui vendo. Né? Mas é eu vou importante ficar tirando fotografar os foto, eu vou filhos. ficar... Mas ele já faz tudo. E ele chega, ele revela e faz o álbum da viagem. Ai, que delícia ter alguém que faça isso. E ele ama fazer. Antes ele fazia vídeo, né, Tayane? Ele fazia a gente ficar assistindo os vídeos de viagem. Isso era meio cansativo. Acho que é porque também eu era mais nova, né? Mas ele sabe, ele ama fazer essas coisas. Que delícia que tem alguém que faz isso. Eu não sou. Sabe aqueles quadros que tem em casa que são várias fotos? Uhum. Ele que vai trocando. Ai, que gostoso. Mas isso faz parte da história. Eu sou um pouquinho relaxada nisso, mas eu gosto de viajar mesmo. Meus filhos não têm álbum. Você fez álbum? Da Amanda. Então, os meus tempos, meu Os marido meninos não faz. deu tempo. Deixa eu perguntar a última coisa. O menino é mais fácil, né? Depende. Do quê? De tudo. Filho homem, filho mulher. Eu tenho medo agora de ter uma menina. Tayane, eu tenho 3 filhos. 2 são gêmeos. São 3 quartos. São 3 boa noites diferentes. Os 3 beijam diferentes. Não importa o sexo. Não importa o sexo. A linguagem de amor são 3 diferentes. Até dos gêmeos? Principalmente. Eles são bem diferentes? Muito. Tem um que se eu não abraçar e não beijar, você não me beijou hoje, quando morava comigo, você não me beijou hoje, você não me abraçou hoje, você me ama? Se ele tá aqui, ele me pergunta 3, 4 vezes por dia, você me ama? Tem um outro que eu sei que ele quer conversar comigo quando ele pede pra eu tirar a cravo dele. Entendeu? Entendi. Não tem sexo. Tem personalidade. Tem personalidade, isso é verdade. Não tem. Não existe isso. Eu acho que cada um é muito individual. Os gêmeos são completamente diferentes. Completamente. Cada um é de um jeito. E cada um com seu trabalho. E o Fernando, que é o que está aqui comigo, que ele era um pouco mais retraído e fechado em termos de abraço e tudo, ele está muito mais amoroso agora que os 2 irmãos estão fora. Tanto que ele fala, pode me beijar, pode abraçar a mãe. Por 3. Por 3. Porque eu sou muito pegajosa. Eu nunca fui mamãe de sentar no chão, pegar brinquedo, brincar, inventar brinquedo. Eu não sei fazer isso. Não sei como vai ser quando eu tiver neto. Mas eu sempre fui de agarrar, de botar no sofá, de comprar um monte de chocolate, sorvete. Viu, Tayane? Assistir filme. Eu também quero Se você fazer perguntar para os meus filhos o que vocês mais lembram que a sua mãe fazia com vocês quando vocês eram pequenos, com certeza eles vão falar comer chocolate e assistir filme.
Ai, que delícia. Porque é o que eu fazia, é o que eu sabia fazer. A minha linguagem de amor é essa. Mas quando você for vó, você vai brincar. Tomara. Porque eu não sou de brincar. Minha mãe não era de brincar comigo. Ela fica até brava. Ai, eu não era. Eu falava, mãe, não era. Não. E também não era muito de ficar abraçando e beijando a gente, não. Falando eu te amo, né? Mas com os netos... Ainda mais o Pedro agora, que é, tipo, só sobrou ele ali, né? Os outros são tudo maiores. Ela brinca, ela beija, ela abraça. Ai, que delícia. Nossa, ela faz tudo. Ah, mas a minha mãe também não era comigo. E é tão lindo ver e o quanto meus filhos cuidam da minha mãe. Sai na rua, pega ela, leva na praia, entra com a avó no mar, não deixa ela sozinha e cuida dessa avó e essa avó. Nossa! E ela é... Por isso que eu falo, ser vó deve ser bom demais. Deve ser. Já tô esperando. As odontográficas, que dica. Porque As odontográficas. Gente, eu acho que nós vamos ter que trazer todas. Eu aqui, acho que vocês fazer um podcast chamar todas. assim. Vocês vão enlouquecer. A gente usa naquela... Vocês colocam uns 4 desses. Será assim, que elas topam? Ah, top. Ah, então nós vamos fazer um. Então nós vamos fazer. Só que vocês colocam uma luzinha assim, ó, tá? Vai ter plaquinha. Minha vez. Elas são ótimas, gente. Ai, adorei. Isa. Ai, nossa. Que bom. Eu adorei estar aqui, tá? Nós também. Que história linda. Que história de vida. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Mais um dia eu tô terminando sem palavras, né? Ensinar a gente, porque acho que de tudo que você falou, sua história é muito linda, da onde você começou, aonde você chegou profissionalmente, mas a sua história com Deus é que inspira a gente a... eu não falo até a não ser uma pessoa melhor, claro, ser uma pessoa melhor, mas buscar esse relacionamento que é tão bonito. E que a gente precisa tanto. E o simples fato de você falar, nem quando eu não pedia, ele já cuidava de mim. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E essa humildade de reconhecer. De reconhecer, essa humildade de reconhecer, isso mesmo. Que não foi você, foi ele. Sempre. Sempre te admirei, vi uma professora linda, elegante. Ela é elegante. Ela né? é. Eu tava até meio preocupada. Meu Deus! Porque a Isa, tipo assim, tomando sol, ela é elegante. Não tem nem o jeito que ela fala. Essa calma. Né? Essa assim, calma. Eu já falo tudo alto, gritando. no mesmo tom de voz. No mesmo tom. Mas agora eu passo a te admirar de uma outra maneira. Ai, imagina, Tânia. Como Você é muito generosa. irmãs em Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Isa. Obrigada, nosso Isa. presente. Ai, nosso presente. Eu já eu fico tão emocionada que eu esqueço do presente. Tem presente aí, Nosso patrocinador. Ai, obrigada, gente. Obrigada mesmo. O nosso patrocinador daqui a pouco vai abandonar a gente. Elas não dão nem o presente. Ai, gente, que delícia. Meu Deus. Eu preciso vir no podcast para eu ganhar uma dessa, eu acho. Eu vou te dar de Natal, então. Já sei o que eu te dou de Natal. Ai, que gostoso. Para quando você for tomar seu cafezinho, lembrar da gente. Quando for fazer seu devocional, sua oração, poder tomar um cafezinho. Ai, não sai de casa sem tomar café, gente. E outro para você se organizar. Mais Mais organizada que fazer você suas já é. Não, não sou tão organizada assim, não, gente. Mas olha, muito obrigada. Gostaria de ser mais. Isa, muito obrigada. Gente, eu que agradeço. Tá bom? Gente, é isso. Mais um dia assim, saindo Realizada. Feliz. Obrigada, Deus. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, gente. Até a próxima. Até.